Aqui com vocês hoje, Márcia Ortiz. Então, o meu coração vai falar com o coração de vocês, a minha alma vai falar com a alma de vocês. Por isso que eu trouxe hoje um texto muito importante para a gente ler e falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre ele. Tá? Silêncio e discrição do bom obreiro. Meia-noite em ponto, mais uma jornada na construção do templo terminara. Cansado por mais um dia, mestre Hirã recostou-se sobre o frescor do ébano para o tão merecido descanso. Eis que subindo em sua direção, aproximava-se seu mestre construtor, predileto, que lhe diz: Mestre Hirã, vou lhe contar o que disseram do segundo mestre construtor. Hirã, com sua infinita sabedoria, responde: Calma, meu mestre predileto. Antes de me contares algo que possa ter relevância, já fizeste passar informação pelas 3 peneiras da sabedoria? Peneiras da sabedoria? Não me foram mostradas, respondeu o predileto. Sim, meu mestre, só não te ensinei porque não era chegado o momento, porém, escuta-me com atenção. Tudo quanto te disserem de outrem, passe antes pelas peneiras da sabedoria. E na primeira, que é a da verdade, eu te pergunto: tem certeza que o que te contaram é realmente a verdade? Meio sem jeito, o mestre responde: Bom, não tenho certeza realmente. Só sei que me contaram. Hirã continua: Então, se não tem certeza, a informação vazou pelos fundos da primeira peneira e repousa na segunda, que é a peneira da bondade. Eu te pergunto, é alguma coisa que gostarias que dissessem de ti? De maneira alguma, mestre Hirã. Claro que não. Então, a sua história acaba de passar pelos furos da segunda peneira e cai nas cruzetas da terceira e última. E te faço a derradeira pergunta. Acha mesmo necessário passar adiante essa história sobre teu irmão e companheiro? Realmente, mestre Hirã, pensando com a luz da razão, não há necessidade. Então, ela acaba de vazar os furos da terceira peneira, perdendo-se na imensa terra. Não sobrou nada para contar. Entendi, poderoso mestre Hirã. Doravante somente as boas palavras terão caminho em minha boca. És agora o mestre completo. Volta ao teu povo e constrói teus templos, pois terminaste teu aprendizado. Porém, lembra-te sempre, as abelhas construtoras de Deus, nas imundícies dos seus charcos, buscam apenas flores para suas laboriosas obras, enquanto que as nojentas moscas buscam em corpos sadios as chagas e feridas para se manterem vivas. Texto especial, né? Bom, as liçõezinhas desse texto, o enfoque para esse texto é como nós falamos do outro, por que nós falamos do outro. E esse tempo que nós devemos dar para passar por essas peneiras, a peneira da sabedoria, saber se aquilo que a gente fala do outro, a gente gostaria que falassem da gente, né? E o terceiro, a infinita sabedoria para saber calar e saber que de nós devem vir boas palavras, palavras úteis, né? Quantas vezes nós, às vezes, falamos de alguém ou para ser agradável ao outro, ou para nos tornar íntimo de outra pessoa. O que a gente faz? A gente acaba falando de uma outra pessoa porque cria o quê? Um ar de intimidade, né? Então, dá a impressão que a gente conseguiu aquela amizade que a gente tanto queria por simplesmente falar mal ou falar do outro, né? O quanto são importantes as nossas críticas. Críticas são boas? Críticas são ótimas, quando colocadas no momento certo. E quando essas críticas vêm com muita sabedoria. Uma crítica que já tenha passado por essas 3 peneiras, ela é o quê? É uma crítica que pode levar o outro a evoluir, a crescer, ao grande aprendizado, né? Então, fica aqui
uma mensagem muito simples para o nosso dia a dia, para nós terapeutas, porque isso faz parte da ética do terapeuta, né? A gente passar por essas peneiras, não só os colegas, os clientes, mas nós como seres humanos. Outro dia eu estava numa aula e eu estava lendo alguma coisa sobre mestrado, que era um curso de mestrado de Reiki, e um dos alunos virou e falou assim, nossa, mas isso faz parte da ética do homem, não da parte da ética somente do mestre de Reiki, né? Então eu falei para ela, exatamente, é o nosso dia a dia. Então vamos tentar medir e verificar essas peneiras com os nossos parentes, não só com colegas de trabalho, né? Mas com os nossos parentes, com a nossa família, os pais, filhos, né? Então nós podemos observar tudo isso. Antes de nós falarmos de alguém muito especial, nós passarmos por esses crivos aí que nós observamos. E uma outra coisa importante, a gente ter paciência para falar do outro, né? Então, dizem assim, que quando a gente está com raiva, a gente devia repensar e contar até 100. Se você terminar de contar até 100 e aquela raiva ainda manter, então era realmente alguma coisa que estava lá dentro, né? Então a mesma coisa, antes de contar alguma coisa, vamos contar até 100. Vamos ver o enfoque dessa situação por todos os lados, né? E se você falar, o que isso pode levar? Qual o enfoque que pode levar? Porque é de grande responsabilidade as nossas ações, palavras e pensamentos, né? Uma coisa que todas as igrejas já falaram de formas diferentes. As grandes escolas de filosofia trazem esse ensinamento de formas diferentes. Por quê? Eu explico assim, de uma certa forma, no Reiki nível 2, um pouquinho sobre karma. Existem várias teorias de karma, nós vamos ter teorias diferenciadas na linha indiana, na linha ocidental, na linha espírita, cada um com a sua visão de karma. Mas eu enxergo o karma da seguinte forma, como se tivesse um karma no macrocosmos, um karma no micro. Então, o que acontece? Em todas as camadas que são intermediárias, a gente vem passando por elas e trazendo um pouquinho desses karmas. Então, nós temos um karma planetário, por isso que nós estamos nesse planeta e não em outro, né? Um do sistema solar, por isso nesse sistema e não em outro. Nós temos um karma de país, se nós estamos aqui, nós escolhemos por algum motivo, ou foi escolhido junto conosco, né, nós estarmos aqui. Nós temos um karma de família, nós temos um karma de bairro, de cidade, de trabalho, e nós temos um karma deste corpo. Por que eu vim nesse corpo? Então é como se em toda a nossa existência, tudo que nós falamos, pensamos e fizemos, né, formou e veio ao longo do tempo e trazendo para a gente a formação desse grande karma, né? Então esse grande karma que nós podemos transformar com ações benéficas e boas. Então, às vezes, uma ação ruim, nem 1000 ações boas, elas, às vezes, podem desmanchar e diluir isso. Então, é preferível a gente ter cautela nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né? Porque a gente brinca e fala assim, mas pensamento é uma coisa tão minha, interna, né? Que mal eu posso interferir no outro, né? Energeticamente, ela vai para o nosso campo, na nossa aura, ela fica se mantendo, eu estou exposta a todas as outras auras do mundo, o que acontece? Uma fica permeando a outra, né? E a gente brinca e fala assim, o universo, né? Ele lê os nossos pensamentos. Alguns homens não leem, alguns têm a habilidade de ler, mas o universo está lendo o nosso pensamento. Aquilo que você chama de Deus, dependendo da crença que você tenha, ele está lendo os seus pensamentos, né? Então, os nossos pensamentos não são uma coisa tão nossa agora, desse momento. Eles foram de todas as existências e eles vão estar conosco em todas as existências. Então, aí um cuidado que a gente está colocando para nós todos, não só no trabalho, mas em casa, com os nossos familiares, né? E se a gente puder passar isso para as crianças, para os adolescentes, para nós termos grupos éticos aí. E isso é muito importante. Para aqueles que estão no comando do poder, aqueles que futuramente comandarão nações, aqueles que comandarão religiões, filosofias, né? Então que possam ter dentro dele, já desde criança, desde bebezinho, essa grande ética, né?